Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente, conferindo conosco neste horário da 1h30 da tarde, sempre a discussão, os debates aprofundados dos temas que fazem aqui a pauta da cidade, da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional, que são muitos, né? Estão fervendo, especialmente os embates jurídicos. Temos uma nova semana quente, né? Provavelmente no STF, né? Essa história de rasga a Constituição já está rasgada. Ontem, para mim, vieram dizer exatamente isso. Qual é o problema do STF rasgar a Constituição e fazer de novo, se a Constituição já está rasgada desde o primeiro dia, porque diz a carta que todo cidadão tem direito à educação e saúde e ninguém tem. Diz a carta que o salário mínimo brasileiro, obrigatoriamente, tem que servir para sustentar uma família, um casal com 2 filhos. Diz a carta, sei lá, uma série de outras situações que não são cumpridas absolutamente no Brasil. Então, se estão roubando, tem que ir para a cadeia e o STF tem que fazer justiça, já que o nosso Congresso está apodrecido, essas coisas todas. Hoje é um dia apropriado aqui para a gente discutir esse tema, né? Além de tudo, a própria prisão do ex-presidente Lula, aquela confusão toda que aconteceu lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, que podia ter sido pior, né, se fosse para o confronto. Acho que até a Polícia Federal e a própria Polícia Militar agiram com toda a cautela do mundo e se conduziram bem, né? Afinal de contas, não era qualquer um que estava sendo preso, um grande líder estava sendo preso. E uma situação que poderia se complicar muito, até, de repente até aparecer um cadáver ali, o cadáver que o Marco Aurélio Melo vem já afirmando há muito tempo que uma hora vai aparecer, né? Bom, a gente recebe com prazer, mais uma vez aqui, Elias Jacó, promotor aposentado, advogado, professor, enfim, né? Especialista na área criminal e que vai colaborar com a gente em mais esta edição. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Elias? Tudo bem, Edgar. Muito obrigado pelo convite. Né? Um dia muito especial, realmente. Mais um. Eu acredito que quando o Marcos me telefonou, ele não esperava que nós estivéssemos na situação em que estamos, né? Mas o Brasil como diz o Tom Jobim, né? Não é para iniciantes, eu digo nem para iniciados, viu? Realmente. Mas eu estou muito satisfeito aqui, entre colegas, amigos, e você vai apresentar em seguida. Em especial, quero cumprimentar aqui à minha esquerda um corintiano, Deus me livre, né, que sarou até do rim, depois que o Corinthians ganhou. Né? ressuscitei. Ele está de parabéns, realmente o Corinthians fez Você tem alguma relação com uma Jesus Cristo? epopeia ontem, não é? E pode ser que seja uma homenagem, não sei. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito. Muito bem, Joaquim Fernandes, advogado especialista na área criminal, eu não sabia, problema renal aí, essas coisas renais aí costumam ser terríveis, né? Dizem que é pior que a dor de parto, eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma nem outra, espero jamais ter, tá certo? Prazer em vê-lo aí, Joaquim, tudo bem? Prazer é meu, Boturão, doutor Elias Jacó, Matheus Cury, Marquinho. De fato, eu fiquei aí, completou no dia 6, 30 dias entre a minha cirurgia no rim e a minha recuperação. Tive uma pedra grande, depois tive uma infecção logo em seguida, mas agora eu estou 100% e ressuscitei, né? O título você ontem... não chegou tão perto assim. Mas... o título ontem me ressuscitou. Que título, né? de eleitor, não? O título do Corinthians ontem, eu me emocionei. Peraí. Eu me Obrigado, emocionei. Joaquim, não pode cortar aqui. Obrigado aqui pelo Joaquim. Matheus Cury, advogado, professor, especialista em direito criminal, também conosco mais uma vez aqui. Prazer recebê-lo, Matheus. Prazer é meu, Edgar. Parabéns pelo corte. Nada de futebol hoje aqui. Brincadeira, mas é um prazer estar aqui novamente. O Marcos Santana, você, Edgar, um grande amigo. E ao lado de 2 grandes amigos também, o doutor Joaquim e o professor Elias Jacó. É muita satisfação, muito prazer estar aqui novamente. Muito bem. E o Marcos Santana lá na ponta, sempre conferindo com a gente aí as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação por aí também. Diga aí, Santana, tudo bem? Boa tarde. Primeiro quero pedir desculpa pela minha voz, viu, Edgar Boturão, porque ontem à tarde eu acompanhei um culto
ali no... Pensei que fosse no sábado à tarde, o culto lá de São Bernardo. Não, foi no domingo à tarde. E aí Teve uma missa lá em São Bernardo do bastante, Campo. né? Foi uma... Você sabe que se você for falar, eu vou te cortar Uma também. tarde de muita alegria. Uma tarde de Voltou, muita acabou. alegria. A participação do Mário Santana está encerrada no momento. O site, a comunicação, você acompanha aí na telinha, pode soltar aqui. Deixa eu abrir aqui para o Jornal da Hora. Sensacional, Tá aqui, cara. troca de comando no governo do Estado de São Paulo aconteceu na última sexta-feira, não é? A renúncia, como todos sabíamos, a saída de Geraldo Alckmin do governo do Estado e a posse de Márcio França, cujo primeiro ato como governador do Estado de São Paulo foi no sábado, aqui no Mendes Convention Center, no encerramento do 62º Congresso Estadual dos Municípios, né? E a chegada de Márcio e de Alckmin foi bastante significativa, né? Porque todo mundo ali com a camisa azul do Brigado Geraldo, enfim, por tudo que ele fez aqui pela região metropolitana nos últimos anos, e uma ligação ali fraterna, né? Entre os tucanos alquimistas, e eu vou dizer uma coisa aqui, né? Podem achar que eu estou ficando louco, mas os tucanos marxistas, francistas, É verdade. né? É uma coisa realmente impressionante, uma ligação incrível entre o governador que sai, Geraldo Alckmin, e o governador que entra, Márcio França. Ficou claro ali no evento, enfim, a presença do vereador de São Paulo, Mário Covas Neto Zuzin, agora não podemos, vai ser candidato a senador também, um vídeo lá que passaram uma história, uma homenagem à Prefeitura de Santos ao Geraldo, e desde o começo, né, da história do Geraldo, desde quando o Mário Covas o enxergou lá como deputado, trouxe como vice, aquela coisa toda, enfim, a fala do Geraldo em torno do Márcio, a confiança que ele tem no Márcio, não é? O elo entre eles e a lembrança, né, sempre oportuna do Mário Covas ali, no discurso deles todos, enfim, realmente é impressionante. O Dória está afastado do Geraldo, hein? Realmente é uma coisa nítida, não sei como é que vai ser isso, como é que vai ser essa campanha aí, os dois palanques do governador Geraldo Alckmin, a quem eu considero um grande político, né? Um cara correto, sério, homem de respeito, se não fez mais é porque realmente não pôde. Mas não sei como é que vai ser esse palanque duplo aqui no estado de São Paulo, não. Agora que o Márcio está muito fortalecido em relação a especialmente essa parte do tucanato que deixou o PSDB e foi ao PSB, ou pelo próprio governador que sai candidato à presidência. Edgar, um indício a mais desse forte apoio que se constrói em torno da candidatura do Márcio França foi uma enquete realizada pela Associação Paulista dos Municípios entre os prefeitos e vereadores que participaram do evento. Logicamente, não é uma pesquisa científica, mas é uma enquete ali quase que informal com as lideranças que participaram do evento e indicaram que os prefeitos e vereadores, a maioria tem a preferência pelo Márcio França como candidato a governador. 60 e tantos por cento. Isso. E o Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República. O Cruz falou aqui, o presidente do Congresso, né, falou, é a dobrada do Congresso Paulista de Municípios. Assim, Geraldo presidente, Márcio governador. Até por duas razões, né, essa fraternidade. Primeiro, que quem costurou, por exemplo, a candidatura a Dória à prefeitura foi o Márcio França. Foi. Né? É obra e graça dele a Costurou todo o costura de apoio aquela político. assessoria, aquela Inclusive, salvo engano, com a conjunção indicação partidária do marqueteiro, que era originariamente do PSB, para ficar à frente da campanha do Dória. Uma das coisas que fortalece bastante o Márcio em relação aos prefeitos, e o percentual é expressivo, é porque ele tem uma característica que o Dória começou já desdizendo, que é a fidelidade. Por mais que o ambiente político seja permeado por infidelidades de toda natureza, ainda se acredita muito na palavra empenhada e no comportamento que o sujeito tem com seus aliados. Então, à medida que o Dória quis, primeiro, passar o pé no Geraldo Alckmin, depois viu que não dava, e aí, por pressões XYZ, ele pega e se lança a prefeitura ao governo de São Paulo e passa no minuto seguinte a falar do Márcio França como se ele fosse a pessoa mais detestável que o mundo já viu. Porque eu vi as entrevistas do Dória, ele diz, ele é essas bandeiras vermelhas, eu não tenho o apoio do PDT. Mas veja, são esses partidos que o levaram
A prefeitura foi o cara que organizou, foi o cara que compôs esse negócio todo, e aí aos 44 do segundo tempo eu passo a dizer, não, isso aqui, ele é o homem do mal, ele é o que representa o atraso. Aí realmente a você gente não pode mais acreditar num sujeito como esse, Não né? dá para aceitar mais esse tipo de coisa, o Brasil tem que avançar um pouquinho mais. E sabe, Boturão, que tem uma notícia de rodapé que foi dada logo após a posse, não sei se foi do UOL ou de um outro blog respeitável, que disse que o primeiro ato do Márcio França foi ligar para o Dória. Veja o Diário Oficial a partir de segunda-feira. Então, a guerra está deflagrada, né? Não, está deflagrada. A guerra é a primeira pergunta que fizeram para o Márcio na coletiva aqui no Mendes Convention Center, em relação a como é que ele espera a campanha eleitoral e como é que ele vê o Dória. Então eu falei, meu amigo, gosto dele, só que tem um problema sério, né? Ele não cumpre palavra. Quem não cumpre palavra não costuma ficar muito tempo na política. Bom, mas aí o Elias Jacó, Matheus e Joaquim, né? Essas pessoas me colocaram isso no final de semana, né? Que vem falar de Constituição, que STF rasgou a Constituição, se rasgou bem rasgado, porque a Constituição do Brasil não existe. A Constituição do Brasil acabou logo no primeiro dia. Quem é o brasileiro que sustenta uma família com um salário de 1.900 e poucos reais? É verdade, não sustenta. Quem é o brasileiro que tem direito à saúde, educação, como a carta diz? É verdade. Não é? O brasileiro deveria ter direito à saúde e educação e não tem. Então, se dane o que está escrito na parte jurídica, tem que prender corrupto. Agora foi o Lula, já foi o Palocci, foi não sei quem, Sérgio Cabral, que vai todo mundo tem que ser preso de qualquer jeito. Então, vou abrir aqui com o decano, tá certo? E aí o decano dá o tom aí dessa... O decano sou eu? Que o pessoal... Não, tem um decano extremamente coerente, né? E, na minha opinião, a figura mais imponente, importante do STF, que é o Celso de Mello, o decano lá. Posso estar enganado, mas eu acho que já pedi aqui renúncia coletiva do STF, ninguém me ouviu lá. Com essa única exceção, que poderia presidir a casa até um novo STF se formar lá, né? Uma nova turma se formar lá. Aí ele ia embora também, pediu boné, tá bom o tempo então. Então o decano é uma homenagem aqui, porque realmente o ódio, essa coisa da barbárie, enfim, está instalada aí na cabeça das pessoas. É exatamente a partir do momento em que se fala em rasgar a Constituição. Aí realmente nós chegamos no fim, no começo do fim do poço. Quer dizer, realmente não tem cabimento. Mas antes de começar a minha manifestação, eu queria cumprimentar o Matheus, viu? Matheus Cury. Porque o Matheus foi meu aluno, um brilhante aluno, é um dos meus sucessores na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, professor de Direito Penal, brilhante, autor de livros, né? E que presidiu, ainda pertence ao Conselho Penitenciário. Isso. Portanto, é muito bem convocado para hoje, porque nós vamos ter muito que aprender com ele com relação à questão da execução de pena, essa coisa toda, situação carcerária do Brasil. É uma palavra obrigatória hoje, nessa crise que nós estamos vivendo aí, em torno do Poder Judiciário. Olha, o que eu entendo, eu estou muito indignado hoje, então eu estou me controlando muito, viu? Porque eu não posso aceitar o que se fez nesses últimos dias e o que se continua fazendo, né? Em nome de um proselitismo político perigoso, altamente deletério, que justifica pneu queimado em estrada, invasão de terra, pichação de prédio, que justifica tudo em nome de um messianismo, de um corrupto. A verdade é essa, que corrupto ele está condenado já em instância judicial definitiva, não é? Claro que se entende perfeitamente o comportamento desse cidadão, como se entende perfeitamente o comportamento de qualquer condenado. Eu sou operador do direito há mais de 50 anos, não é? E há mais de 50 anos eu convivo, inclusive com a minha área de especialidade, que é o direito penal. Convivi como promotor durante 30 anos, sou advogado há 18 anos, sou professor há mais de 50, não é? E posso assegurar que o discurso do inocente
é absolutamente comum. Não há nenhum preso culpado. Isso é até falar o óbvio, né? Eu até diria que isso eu costumo chamar isso de marcha falha, né? A síndrome da marcha falha. Todo mundo conhece a piada, a história daquela famosa mãe chinesa que, vendo uma parada militar, né, com toda aquela perfeição que só os orientais conseguem fazer, de repente percebe o filho dela no meio daquela multidão que está com o passo certo, né, marchar com o passo errado, e fala, não, o único que está certo é o meu filho. Então, é isso que eu chamo de síndrome da marcha errada. Uma pessoa que foi condenada por todos os tribunais do país, que apreciaram longamente toda a peroração de defesa competentemente deduzida em todos os processos, fazer o que ele fez na sexta-feira é realmente uma incitação ao desrespeito ao poder judiciário, à ofensa às instituições, e isso vindo de uma pessoa que ocupou o cargo de presidente da República com tantas esperanças do povo, que de fato conseguiu se comunicar de uma forma absolutamente simbiótica com a sociedade brasileira e que teve, enfim, toda a oportunidade de exercer o cargo com dignidade. É muito grave, é muito grave. E tão grave que logo em seguida nós vimos aqueles atos de violência contra jornalistas, aquela vingança estranha, com aquela pressão estranha sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal. O pior de tudo é que eu atribuo tudo isso a um erro estratégico inexplicável do juiz Sérgio Moro. Quer dizer, ele deveria simplesmente ter cumprido o mandado de prisão como se cumpre o mandado de prisão em qualquer circunstância. Existe uma norma no Estado, depois o Matheus poderá esclarecer melhor isso, que diz que o escrivão é o único que toma conhecimento de uma ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário e ele é passível de sanção caso divulgue essa ordem, né? Fica muito entre ele e o Ministério Público exatamente para evitar que o ato de execução desse mandado possa gerar essa comoção que gera. Agora, o que faz o Moro, meu Deus do céu? Em nome da dignidade do cargo, não é? Ele simplesmente abre a possibilidade de que se desse esse showmício, essa missa horrorosa, esse negócio maluco que aconteceu em São Bernardo. E que, naturalmente, politicamente foi aproveitado por quem é um mestre em política, inegavelmente. Quer dizer, o que o Moro fez foi se entregar a uma pessoa que sabe fazer política muito melhor do que ele, não é? Como ele sabe de direito muito melhor do que o Lula. E essa coisa me deixou indignado, viu? Isso mostra que nós estamos no derradeiro esgarçamento do tecido social. Falta total de autoridade, falta total de respeito à autoridade. E eu vou só dizer uma coisa para você, exatamente porque os crimes cometidos pelo ex-presidente da República foram cometidos no cargo em que ele ocupava, na função de presidente da República, ou em razão dela, é que o Tribunal Federal da 4ª Região aumentou a pena de 9 para 12 anos de reclusão. Em nome da dignidade desse cargo que foi conspurcada por esse cidadão. E veja, eu estou falando isso não só porque estou indignado, porque ele está condenado. É preciso reconhecer isso. Ele perdeu o Moro condenou um juiz, 3 desembargadores o condenaram, 4, não é? 5 o condenaram no STJ, 5-0, tá certo? E mais 6 no Supremo Tribunal Federal, dos quais 4 ou 5 foram nomeados por ele ou pelo partido que o apoia. Quer dizer, não tem o menor sentido agora ele ficar jogando a sociedade contra o Poder Judiciário a ponto de incitar a violência, de pregar controle de mídia. O que é isso? É Venezuela? É Cuba? É isso que ele quer? Tentou instrumentalizar o Poder Judiciário, não conseguiu.
ofende terrivelmente, chamam-os de mentirosos. Ora, tenha santa paciência, quer dizer, era hora de ele estar preso numa cela adequada à sua condição de condenado pela justiça. O Moro tem medo do Lula? Hã? O Moro tem medo do Lula? E não é medo, eu acho que é um temor Respeito reverencial. excessivo. A gente chama de temor Respeito reverencial. excessivo. Eu acho que o Moro pensa que isso vai evitar uma comoção maior. Isso já aconteceu por ocasião daquela famosa condição coercitiva, que foi uma barbaridade. Foi um certo? erro, né? É um erro, foi outro erro. Agora, um juiz, e qualquer um deles, e por isso nós somos advogados, não é, Joaquim? Sim. Erra muito durante o processo. Isso é até normal. Agora, quando a previsibilidade desse erro se torna evidente, eu acho que ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tá? Eu não vejo como. Quanto ao retalhamento da Constituição, você sabe o que eu penso do Supremo, deixa eu voltar à minha serenidade. Esse Supremo Tribunal Federal, de fato, está rasgando a Constituição em muitos pontos, mas não naqueles pontos em que deveria rasgar. Está rasgando exatamente nos direitos e garantias individuais. Está rasgando naquilo que a Constituição tem de certo, de correto, não é? Ou o que é que pensa o nosso querido iluminista do Supremo Tribunal Federal, o famoso ministro Luiz Barroso, lá, o Zé Barroso, sei lá o nome, Luiz Roberto Barroso, a respeito de autorizar contra a lei, contra a Constituição, o aborto até o 3º mês? O que a mulher tem no ventre, então? Samambaia? Que pode ser tirada a qualquer momento? E ele acha que isso aí é iluminismo? Não é? Discurso parajurídico, que a gente chama, quer dizer, totalmente estranho à sua atribuição precípua, que é de garantir o direito constitucional. E aí vem o Gilmar Mendes atropelando tudo. Quer dizer, o que se pode esperar de um Supremo desse? Gilmar Mendes disse simplesmente Nós o seguinte: podemos a prisão agora, de Lula é absurda dito e responsabilidade do PT. Porque escolheu ministros ligados ao tentou realmente LGBT, aparelhar, ao não tenha MST. dúvida. Mas não A sei maior prova disso, Edgar, é que houve cobrança disso, do próprio Lula. Porque quando ele escolheu os ministros, nós não sabíamos o que ele pretendia. Ele escolheu um Luiz Fux, ele escolheu ministros de primeira linha. Até o próprio Toffoli, que foi escolhido de uma forma muito esquisita, não é? Hoje se revela um ministro sereno, equilibrado, conhecedor do direito, tá certo? A Rosa Weber, outra. Agora, ele cobrou publicamente dessas pessoas, como cobrou do procurador-geral da época, fidelidade às suas teses, às suas versões. Este homem é um mal para o Brasil. Eu entendi exatamente por que o Hitler conseguiu empolgar a Alemanha e jogá-la na aventura do nazismo. É exatamente assim que as coisas acontecem. A capacidade que ele tem de falar bobagem e de ser aplaudido por um povo amorfo é perigosíssima. Essa é que é a verdade. Foi muito mais, né? O Matheus vai falar daqui a pouco, tem que fazer um intervalo, voltamos na sequência aqui com o Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 14 de abril, os cursos de fisioterapia, odontologia, educação física e farmácia se reúnem para a segunda-feira de saúde Unisanta. Diversos serviços gratuitos para a população. Atividades físicas e avaliação postural, aferição de glicemia e pressão arterial, eletrocardiograma, exame preventivo de câncer bucal. E muita animação com ginástica, apresentação de dança e beach vôlei. Segunda-feira de saúde da Unisanta, dia 14 de abril. Das 9 da manhã a 1 da tarde na barraca de praia da Unisanta, em frente à Rua da Paz, no Boqueirão. Sorteio de brindes. Patrocínio Enge Plus, APO e Dental Tanaka. Apoio Banco Itaú, Prefeitura Municipal de Santos, Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Esportes.
For Life Clinic, Sabesp, Farmaconde e Resportes. Realização e organização, Universidade e Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, voltamos à sequência aqui do Ponto de Vista nesta segunda-feira, sempre com satisfação conversando aqui com a Elia Jacó, lá na ponta o Joaquim Fernandes e aqui o Matheus Cury, Santana lá na ponta, né? São os três operadores do direito, eles advogados hoje, o Jacó um grande promotor aposentado, né? Referência para todos nós, né? E o Matheus Cury, enfim, a possibilidade para falar sobre essa situação toda, a questão da Constituinte, o STF, enfim, essa situação toda nós estamos vivendo e acompanhando aí, porque um xingamento genérico, amplo, total e restrito, e rasga a Constituição e deixa rasgar, pisa na Constituição, porque não vale para mais nada, e essa coisa toda que está colocada aí. Bom, primeiramente agradecer as palavras do professor Elia Jacó, na verdade, olha, ele que foi meu professor, então pouquinho que eu sei, devo muito ao senhor, muito obrigado, é uma satisfação enorme ouvir elogios de vossa parte. Edgar, essas pessoas que justificam rasgar a Constituição em razão de outras questões que não são cumpridas pelo Estado constitucionalmente, evidentemente são justificativas rasas, não é? Então vamos acabar com o voto secreto, vamos tirar o direito às férias remuneradas, né? Vamos tirar o direito ao auxílio maternidade, vamos relativizar toda e qualquer garantia constitucional, né? O que o cidadão precisa entender é que ele pode ser alvo dessa abusividade, dessa ilegalidade praticada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a certeza que o dia em que ele for alvo de um processo penal, seja porque se deparou com um fiscal mal intencionado que o autuou por sonegação de impostos, seja porque se envolveu no acidente de trânsito e a sua conduta foi interpretada como dolosa, um dia esse cidadão vai querer fazer valer a garantia constitucional da presunção da inocência. Aí será tarde. Então, garantia constitucional não se relativiza, não é à toa que é cláusula pétrea, só pode mudar com uma nova Constituição, não pode ser objeto nem de emenda constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, relativiza uma garantia constitucional. Ora, tenha santa paciência. Concordo com tudo que o professor Elia Jacó falou, acho que o Lula zombou da justiça, eu acho que ele tem que ser preso, evidentemente tem que ser preso, está mais do que condenado, mas tem que ser preso no momento certo. Como diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, e eu faço aqui questão de reproduzir, Edgar, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O que ocorre é que pessoas que defendem a prisão em segunda instância passaram a manipular o povo com mentiras, dizendo que todo mundo ia ser solto, dizendo que se não for... Isso é uma falácia, é uma mentira, e partindo de pessoas que deveriam ter um mínimo de responsabilidade, como juízes e promotores. Que passaram, a mídia influenciada por essa gente, que passaram a jogar aos quatro cantos, né, que todo e qualquer criminoso preso por estupro, homicídio, latrocínio seria solto. É uma mentira. Essas pessoas estão presas por força de prisão preventiva. Nós temos 750 mil pessoas presas no Brasil, sendo que cerca de 300 mil são presos provisórios. Essas pessoas continuariam presas. Só aguardam... Vamos nominar, só para ficar um pouco mais fácil aí. Porque as pessoas alegam assim, então solta o Sérgio Cabral.
Então solta o Não Eduardo seria Cunha. solto, está Não preso solta o preventivamente. Palocci. É preciso que você deixe Não bem seriam claro. soltos. Vamos deixar bem claro aqui. Essa situação que envolve o habeas corpus, que você está defendendo que o habeas corpus deveria ter sido dado ao Lula. Sim. Né? Então, se você defende isso... Não defende o Lula, veja bem. Não defende o que Lula. as pessoas... Tá escrito na carta tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas confundem tudo. Exatamente, Você fala isso, acha que está defendendo o Lula. Não, nunca votei no Lula, acho que ele tem que ser preso, mas tem que ser preso no momento certo. Exatamente. Concordo com você. Demoraria muito, né? Aliás, o que as pessoas dizem é o seguinte, viu? Talvez. Você teria que seguir o que diz a Constituição. Muita gente que diz que então vamos fazer o seguinte: solta o Sérgio Cabral, solta o Cunha, solta o Palocci, solta todo mundo. Não tem nada a ver com o caso. Pô, é bom deixar isso bem claro, né, para as pessoas entenderem o número gigantesco de besteiras que dizem por não conhecer a Constituição, por não ser operadores de direito. A última vez que nós conversamos, eu acredito que nós deixamos claro que há uma diferença entre execução provisória da pena e prisão cautelar. As pessoas estão cegas. O Sérgio, estão presos cautelarmente. Eles estão com prisão preventiva decretada. Obviamente, eu sou contra a prisão em segunda instância, mas eu acho que daquilo que foi... Constitucionalmente. A questão toda é a seguinte: o Supremo fez uma força absurda para desacreditar a justiça. E ele fez de maneira assintosa. Alguns ministros, né? Você quer dizer? Não, o Supremo Tribunal, o comportamento da Corte é um comportamento odioso, que, aliás, e aqui se eu estiver falando uma besteira, professor Elias, o senhor, por favor, me corrija, assim como o Matheus. A Corte Suprema sempre esteve a serviço do poder de plantão. Sempre. Desde a sua criação. Portanto, quando era na época da ditadura militar, os seus componentes, seus integrantes, eram da ala mais extrema da direita possível. Sempre. Cujo maior expoente era o ministro Moreira Alves. Muito bem. Aí, você pega o Supremo Tribunal Federal, que aos 44 do segundo tempo, resolve que a discussão da segunda instância é de uma coincidência, ou feliz, ou infeliz, ou realmente uma coincidência, que vai atingir o ex-presidente Lula. E aí você fica, para o povo, fica a sensação de que a justiça, ela caminha de acordo com quem é o réu. Porque, convenhamos, eu, doutor Elias, Matheus, não seríamos recebidos pela ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar de um habeas corpus de um réu, para falar para ela, senhora ministra, esse cara tem vias de ser preso, olha, 12 anos a condenação, será que o senhor não pode aí pautar? Aí na turma resolve isso. Então assim, a sensação que o Supremo passou é de que se você tiver alguém que tenha influência na corte, se você tiver ministros que não querem que um poderoso ou um ex-poderoso fique preso, a corte vai se ajeitar para dar uma forma de resolver a questão. E aí ela desacredita os argumentos que estão na lei, na Constituição. Os argumentos válidos. Está escrito lá, ninguém será preso, sentença penal condenatória. Aí vem um ministro, como Gilmar Mendes, que votou 2 anos atrás de um jeito, e depois faz um voto que, na verdade, era um manifesto, não era um voto, para dizer por que ele estava voltando atrás. Então fica a sensação de que a corte trabalha para impedir, para evitar, para contornar problemas de grandes figuras. Se a gente pegar a jurisprudência do STJ... Essa vez foi ao contrário, né? Oi? Essa vez foi ao contrário, né? Não, foi por uma manobra, porque se a jurisprudência... Se é votada a ADC, ele ganha por 6-5. Mas aí eu já nem sei, viu? Ele ganha por 6-5. Você está contando com a virada de volta da Rosa Weber. Que ela já manifestou. Porque ninguém ia votar o caso concreto. Ninguém queria botar a cara, essa era a verdade. Carmen Lúcia inverteu justamente para prevalecer a posição dela. E mais, para que as pessoas dissessem, os ministros dissessem ao vivo o que eles iam votar. Não ficarem lá no cafezinho dizendo, então, bota aí, por que o Gilmar Mendes se abancou de Portugal para vir participar de uma sessão e ir embora? Pô, então fica a sensação de que a Suprema Corte, ela não é uma Suprema Corte. Como é que num julgamento daquela importância o cara resolve com uma passagem na mão, dizer, não, eu tenho um check-in para fazer? Ah, para com isso, pô. Então eu acho que a Suprema Corte ela vem contribuindo para dizer para o cidadão comum, por isso que todo mundo no Facebook é jurista. Ela vem contribuindo para dizer o seguinte, olha, pode tudo. Estamos num vale tudo judicial.
porque o que o Ministério Público fala é absolutamente verdade, o que o juiz fala é absolutamente verdade e que tudo que o advogado fala pela defesa é absolutamente mentira. Este o raciocínio que está sendo desenvolvido. Agora, ninguém fala, me perdoe se estou me alongando, viu? Ninguém fala o seguinte, os processos prescrevem por causa dos advogados. Vai na Justiça Federal e vê quanto tempo demora a tramitação do mandado de segurança. Veja quanto tempo demora a tramitação de um processo judicial. Por quê? Porque é uma morosidade, é um despacho que demora 4 meses, aí manda para não sei para quem. Então fala, é a defesa que contribui? Claro que não. Agora, ficou a defesa com a pecha de que a gente quer que os condenados nunca sejam presos. Não, eu só acho, fico com o Matheus nesse sentido. Todo mundo quer cadeia pro filho dos outros. Exato. Todo mundo quer o enforcamento pro vizinho. Eu tive várias discussões. Quando chega no último minuto, puxa, mas por isso que vão crucificar o sujeito? Mas olha a mãe dele, velhinha. Aí o Fantástico entrevista a mãe do cara com 90 anos. Ai, meu filho, vou ficar sem ninguém. Aí uma comoção nacional. Então nós estamos realmente num momento de absoluto punitivismo judicial. O Joaquim, você falou da velocidade da tramitação social, dos cargos, dos casos na esfera federal, e eu queria fazer umas observações aqui, dentro do que eu venho concluindo, a partir do que eu leio, observo, muitos juristas comentando sobre o caso. Vou até citar 2 aqui, o Sérgio Cérvulo da Cunha e o Luiz Felipe Sotelo, com relação à velocidade da tramitação do caso do Lula. Se eu tivesse um caso, uma pendência na justiça, eu não queria ter o tratamento que o Lula teve. Porque, se você for reparar, tudo que o Lula tentou deu errado, completamente errado. Para começar pela velocidade que tramitou o processo. Posso te acrescentar só uma coisa antes de você? Eu acho que, sabe por que deu tudo errado? Que tinha tudo para dar certo. Porque eu acho que o réu acreditou, não vou nem falar defesa, hein? O réu acreditou que ele jamais seria preso. Porque se ele tivesse a certeza de que realmente ele seria preso, todas essas manobras de tramitação de ADC, de HC, já teriam sido feitas antes. Mas eu acho que desde o início, eu acho que tudo foi feito para dar errado para o Lula, né? Eu fiz um breve histórico aqui, para começar. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 16 de setembro de 2016. Era um calhamaço, um processo muito bem instruído, né? Uma denúncia muito bem instruída, e o Sérgio Moro aceitou em apenas 4 dias. Depois disso daí, o Sérgio Moro, depois de ouvir várias testemunhas, um monte de documento e tal, não sei o quê, ele condenou o Lula dia 12 de julho. Em tempo recorde... Quanto deu isso aí? Meses, quantos foram? Foi... Menos de aceitar até condenar? 10 meses. Um processo desse não dura menos de 5 anos. 10 meses. A partir daí... Entre a decisão... 5 anos? Não dura menos de 5 anos. Um processo dessa natureza não dura menos de 5 anos. Só que foi tudo por videoconferência. Não, mas pera um pouquinho. Deixa eu terminar. Aí acelerou. Entre a decisão do juiz Sérgio Moro em primeira instância e subir para o TRF4... É que eu preciso pontuar um negócio. Quando você fala que ele recebeu em 4 dias, por exemplo, rarissimamente você vai ver uma decisão que recebe a denúncia, que não seja feita do jeito que o cara deu. Apresenta os pressupostos, receba a denúncia e manda que o réu faça a defesa. Eu vou caminhar que não é bem... As coincidências param por aí. Ô Marcos... Mas você quer dizer que foi acelerado o processo? Eu quero o seu argumento, mas vamos com calma. Eu queria continuar. Calma, Eu estou muito com calmo. calma. Se houve precipitação do Poder Judiciário, então houve, paralelamente, uma profunda incompetência da defesa, porque o andamento do processo é regido por regras absolutamente fáceis de serem controladas. Se a defesa tivesse competência, esse processo estaria até hoje. Seria o melhor dos mundos se fosse assim, mas na verdade é o seguinte, em tempo recorde, é assim o no Rio Grande do TRF4, Sul. o processo demorou apenas 42 dias para chegar da primeira instância em segunda instância. E o TRF4... Primeira instância do Moro, segunda do TRF4. Mas é que você precisa acrescentar alguns dados. Espera um pouquinho. Não, você precisa acrescentar alguns dados. O Sérgio Moro tem dedicação exclusiva para esses processos. A vara dele, ele não toca os outros processos que não sejam da Lava Jato.
Portanto, o processo, conforme o Elias falou e o Matheus também, o que nós temos aqui? Eu tenho 73 testemunhas. Se foi intimada a defesa de todas as 73 testemunhas, se eu participei do depoimento das 73 testemunhas, se foi rápido ou não foi rápido, a defesa devia falar, os caras estão acelerando esse Joaquim, então eu vou continuar aqui nessa cronologia. É que a gente precisa pontuar, senão fica esquisito. Eu vou continuar para não deixar esquisito essa minha tese que eu estou levantando aqui. O TRF4, ele demorou 120 dias para condenar o Lula em segunda instância. O processo do caso do Triplex, ele tem nada menos que 250 mil páginas. Quer dizer, nesse tempo todo eles conseguiram analisar toda essa questão. Em comparação, vou fazer uma comparação aqui, que um jurista fez um levantamento e comparou com o caso do Cid Barbeiro. Quem que é o Cid Barbeiro? É um sujeito lá do Rio Grande do Sul, que ele foi condenado por estelionato porque ele fajutava carteira de identidade de pescadores para receber indevidamente o seguro-defeso. O processo do Cid Barbeiro demorou 154 dias para ser julgado. Quer dizer, a partir daí você vê a diferença de velocidade, de vontade de condenar o Lula. O que eu quero dizer é o seguinte, não é a defesa do Lula, pessoa física, ou que ele represente para a política nacional. A partir do momento que um juiz tem uma implicância com o cidadão, ele está perdido. Ele, como vocês falaram aí, ele rasga a Constituição, rasga o processo penal e vai condenar o sujeito. Então, quer dizer, o que eu defendo aqui é que o princípio da ampla defesa seja obedecida pelo juiz. Ele não discute isso. Presta atenção, Marcos. Não existe um recurso do ex-presidente Lula. Não sou eu que estou falando isso. Não, pera um pouquinho só. Só que assim, não existe um habeas corpus, uma medida judicial que ele tenha interposto, discutindo que ele teve o seu direito de defesa cerceado. Ele discute o mérito, ele diz que não é dele, que a prova não é cabal, mas ele não diz, meu direito foi cerceado, porque senão o Supremo, isso é a coisa mais simples do Supremo te deferir. Pelo contrário, Joaquim, ao longo de todo o processo, a defesa vem alegando que tem uma palavra bonita em inglês aí, que é o... Esqueci o nome, tem uma palavra bonita que eles usam. Do processo of law. Devido processo legal. Lawfare. Eles estão... Lawfare, que é o seguinte, é o agente jurídico... Lawfare, meu Deus do céu, tem dois presos nesse processo. Eles estão alegando isso. Você sabe perfeitamente, o Marcos não sabe, fica sabendo, que réu preso, o processo dura menos. Outra coisa, o processo demorou 120 dias no TRF. Você precisa saber, primeiro, qual é o tempo médio de duração dos processos de réu preso no TRF4, tá? E eu posso assegurar a você que é não mais do que 180 dias, tá certo? Isso é estatístico. Segundo, a Câmara que julga, a turma julgadora, é exclusiva para este caso. Ela é preventa, os processos vão todos para eles. Portanto, eles estão acompanhando o caso desde o seu início. Terceiro, a complexidade de um processo, que pode levar à demora do processo, é absolutamente controlável pela defesa, na medida em que o Joaquim falou, e a defesa juntou 80 testemunhas, tá certo? E não foi capaz de pedir a redesignação de um ato, porque não tinha como, porque era tudo bobagem, que eles fizeram rolar, nenhum caso feriu. Mas peraí, calma. Você disse que a estratégia da defesa foi errada. O caso não tem nada de complexo. A complexidade do caso não se mede pelo peso, se mede pelo fato. O fato em si era simplérrimo. Não tem nada de complicado. Elias, nem na decisão, muito mais simples. O juiz Sérgio Moro não conseguiu identificar o ato de ofício. Que ato de ofício, ato de rapaz? Ofício, o que é isso? Você ouviu durante 18 horas não sou eu que estou falando, desembargador serenamente... Vários juristas não. Pera lá. Estão falando. Olha, eu não vou dizer isso, por exemplo, não sou jurista, mas não vou dizer isso primeiro, porque eu não conheço o processo. Quem fala isso sem conhecer o processo está sendo leviano. Começa por aí. Eu estou me baseando no que eu vi. Eu vi o julgamento, li a sentença, tá certo? Essa história de ato de ofício é ridículo. Já havia sido superado no mensalão. A corrupção passiva não depende absolutamente da realização concreta do ato comprado. Isso é primário. Basta a oferta, basta a solicitação, basta de colocar à disposição do presidente da República, do funcionário público, a vantagem para que ele pratique o ato.
Isso foi feito não mais do que entregue. Isso foi o que foi dito na sentença. Posso acrescentar? Outra coisa, o que A se sentença pretendia com parece isso? mais uma O convicção que se pessoal do pretendia, que- o Marcos, o que se pretendia com isso? O que a defesa pretendia, o pretende ainda, porque ainda continua argumentando dessa forma. E está perdendo 5-0 no STJ. Mas tá tudo bem, vai argumentar, é ampla defesa. Pode e deve. Agora, o que pretende? Pretende tirar o processo da mão do Moro. Isso implica, claro, naturalmente, dizer que a sentença vai ser diferente, que o juiz que vai ser colocado para a causa vai absolvê-lo, que vai apreciar o mérito. Em que isso fere o mérito? Ele não discute o mérito. Ele não está discutindo o Até mérito. porque, posso acrescentar, doutor Elias? Quer colocar na mão de um juiz da Bahia? Coloca na mão do juiz da Posso Bahia. acrescentar Se uma fosse o juiz coisa? da Bahia, não ia ser necessário. Marcos, sabe o que acontece? É o seguinte, a última grande Qual seria decisão a sobre necessidade? ato de ofício, a última grande decisão sobre a necessidade de ato de ofício foi no julgamento de Fernando Collor de Mello. Ele foi absolvido sob o argumento de que não haveria, em tese, o ato de ofício. A partir do grande julgamento do mensalão, isso já foi superado. Vamos só esclarecer. Ato de ofício, o que é? É Um documento, crime, uma propriamente assinatura, dito. Agora, Não, não é isso, não. é fato de competência é fato funcionário concreto público. que Quando o Léo que Pinheiro- não, que relaciona a vantagem e quando o e Léo benefício. Pinheiro diz, este apartamento estava reservado para ele. Nunca foi colocado à venda porque este apartamento foi dado para ele. Eu tenho uma dúvida. Essa situação, ela se confirmou realmente? Ué, mas o cara falou Ela falou, pô. Contábil, chamada de correio, meu Deus. Contábil, pô. Quem falou? Contábil. Quem Léo falou? Pinheiro. Correu, Preso. confessando. Preso. Léo Preso. Preso. Confessou. Não, pera um pouquinho. Eu tenho uma dúvida aqui. O Uriel Vilas Boas levantou isso várias vezes. E eu achava que o Uriel estava floreando um pouco, porque aquela falando pensamento do informante, sonhador. né, É a única prova que Agora, eu vou dizer uma coisa para Pelo amor de vocês. Deus, quer dizer. O cara fazer uma delação premiada. Ela não fez delação premiada. Ou Ela fazer tá uma enganada. confissão. A delação não foi a Confissão. confissão Preso é, é uma o que coisa. Diz, o que diz a teoria Ele da pegar prova. o celular e ligar para a Edgar, Justiça Federal e falar, eu vou aí Edgar, porque eu quero esclarecer esse ele caso. falou É diferente. na presença do juiz, do advogado, do promotor, no contraditório. A teoria da prova diz que se alguém confessa um crime, né, assumindo a sua responsabilidade, tá certo? Não negando a sua responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade. sem dúvida, Ao claro, mesmo claro. tempo Ele que ia aponta dar, o coautor, claro. essa prova tem que ser Verdade. levada em conta. Não Óbvio. sozinha. Não sozinha. Agora, Ele veja confessou, bem, esse crime, ele admitiu esse que praticou um crime, Não, pô. esse crime, afinal de contas, ele se concretizou ou não? Claro, Porque eu posso sair de casa para agora matar o você não Matheus. tem mais o que discutir. Quando eu estou de frente para o Matheus, eu dou um tiro e não acerto o Matheus. Ou seja, o Matheus é um cadáver vivo. Eu não matei o Mas Matheus. aí o exemplo é mal dado. Não, tudo bem, pode ser maldade. Agora, Da outra um pode ser acusado melhor. preso, Entendeu? muda Porque completamente. eu, pessoalmente, veja bem, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu não me convenci das provas Mas não é você que tem que se com convencer, relação pô. ao presidente. Eu Mas tenho como o não? Eu poder sou um judiciário, cidadão, meu pô. filho. Eu sou um É o cidadão. Poder Judiciário, ele está Entendeu? condenado, acabou o Eu não papo. tenho nada de PT. Todo mundo sabe quem é meu candidato a presidente da República. Mas não é você, não é nenhum Todo candidato, mundo nem sabe quem é ninguém, meu candidato o ao governo do Estado. Tem nada a ver com o PT e Uma com o pessoa Lula. presa, o Agora- comportamento muda completamente. É só ver o Mas caso ele- do é- Marcelo mas é o Alves que eu- Brecht, se eu estou bem Palocci, entendendo, muda Marcos, completamente. Vocês querem Nesse reformar a momento- decisão condenatória? Não, Nesse não, momento, não é isso. Ué, A gente quer nesse esclarecer, momento o só Marcos isso. está reformando a decisão, em tese. E eles não discutem o mérito. Porque se o mérito tivesse sido o objeto da discussão, eles teriam uma vantagem. Como não está discutindo o mérito? Claro que não. Vamos parar, eu tenho que fazer o break. Matheus, palavra garantida para você na volta. Estouramos aqui o bloco já e a gente volta já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 33ª Feira de Profissões da Unisanta. Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais, além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília. Dia 26 de abril, das 9 às 13 e das 18 às 22 horas. Inscrições gratuitas para o vestibular durante todo o evento. Entrada franca com sorteio de brindes e apresentação de dança. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital de imagem e som sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Muito bem, a gente segue aqui então com a presença também do Matheus Cury, né, para a gente continuar abordando esse tema, porque o tema, para quem não entende, não conhece direito, né, leigos aqui na mesa Santana e eu, e você que está em casa acompanhando, então, né, claro, evidentemente fica tudo meio confuso, enfim, mas o Jacó e o Joaquim explicaram bastante no bloco anterior, e o Matheus fica à vontade também para falar a respeito de toda essa situação aí. Não, é que nós falávamos aqui, Edgar, você foi objeto de sua pergunta e depois começou essa discussão toda com o Marcos Santana, que ele levantou a bola para o doutor Elias Jacó chutar, né? Mas nós falávamos aqui da questão da prisão, da prisão em segunda instância. Então, se passou aquela falsa sensação de que todo mundo ia ser solto, né? E não é isso, autoriza essa prisão preventiva em casos excepcionais. Nós temos que entender, e não pode ser diferente, no Estado Democrático de Direito, a regra é a liberdade, a prisão é medida de exceção, só quando a lei autoriza. E a lei autoriza a prisão em flagrante, a prisão provisória, né, e a prisão após o trânsito em julgado. Tá? Isso não quer dizer que, se a decisão do Supremo fosse diferente, que nós teríamos que soltar estupradores, homicidas, latrocidas. Isso é mentira. Mentira, eles estão presos por força de prisão preventiva e continuarão presos. Assim como continuarão presos Eduardo Cunha, Sérgio Cabral. Por quê? Porque estão presos por força de prisão preventiva. Agora, muito me admira o juiz Sérgio Moro não ter decretado a prisão do Lula preventiva, já que, segundo o Ministério Público Federal, ele era chefe de organização criminosa. Isso é o suficiente. Ser chefe de organização criminosa é o suficiente para decretar a prisão, né? Então, muito me admira o juiz Sérgio Moro não decretar a preventiva e depois pressionar o Supremo. Por que ele não decretou a prisão preventiva? Não teve coragem? Ele falou, inclusive, na sentença, que deixava de decretar por uma questão de homenagem ao chefe. Homenagem ao ex-presidente. Mas depois pressiona o Supremo. Mas outra coisa, hein? Para decretá-la. Se o Lula, até agora, não tivesse dado, eu até achava, até sexta-feira, que não deveria prender o Lula. Que ele está condenado. Você falou aqui. Vai fazer a defesa em liberdade. Eu não vejo nenhum problema, porque não havia nenhum. Aliás, por incrível que pareça, é o voto do Gilmar Mendes. Por incrível que pareça. Coincido inteiramente com ele nesse aspecto. Agora, depois do que aconteceu na sexta-feira. Sim, ele realmente. Ele passou a ser o perturbador da ordem pública. Isso é previsto. Isso é previsto. Requisito para a decretação da preventiva. Sim, se não neste processo. Num dos outros 6 processos que ele responde. Mas aí não foi uma reação política? Seja lá o que for, ele não pode ter essa reação. Você está dizendo que você acha que a prisão não deveria ter sido decretada. Não. Aí a prisão foi decretada. É que depois do que ele fez, entendi bem, depois do que ele fez, qualquer réu, já daria motivo para decretação. Deve apelar em liberdade. Esta é a regra. Somente se ele, de alguma forma, prejudica o processo, é necessário que ele seja preso cautelarmente. Que não era o caso. Até sexta-feira. Não, digo, mas a prisão não foi decretada na sexta. Não, mas não estou falando. Ele tem 6 processos. Ele teve uma reação. Ele tem 6 processos. Na quinta, ele tem 6 processos. Ele está dizendo que dos processos que estão nas mãos
daquelas pessoas, daquele fez referência lá, essas pessoas são mentirosas, isso é perturbação da ordem pública. Não, isso na tá sexta-feira. lei. Sexta-feira. Sábado. A Final de partir semana, daí, sim. a partir daí, eu também acho que prisão em segunda instância é uma excrescência. A execução provisória da pena é uma excrescência. Vai contra tudo. A Constituição é muito clara. A presunção é a presunção de não culpabilidade. Ninguém pode ser considerado culpado sem uma decisão condenatória transitada em julgado. Isso significa dizer, não há culpa enquanto não há uma decisão dizendo o contrário e transitada em julgado. Não há culpa. E se não há culpa, não há pena. Agora, o resto é conversa. A mesma conversa que o Lewandowski usou lá para separar a história da Dilma. A mesma coisa. Argumentações de ministros que dizem o seguinte: depois da segunda instância, não se julga mais o mérito. Então, se não se julga mais o mérito, se julga ele pode assim, ser preso. E muitos processos são revistos em terceira instância. Ou esses ministros que dizem isso estão mentindo para a sociedade, ou são incompetentes e não sabem o que estão falando. Você quer a prova do sofisma? Existem 2 artigos que foram usados indevidamente, duas garantias que foram usadas indevidamente pelo Barroso, que é malandro, que sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe muito bem que ele está enganando. Tá? Primeiro, ninguém pode ser preso senão por ordem escrita de autoridade judiciária competente ou em razão de sentença condenatória. Tá? Segundo, presunção de inocência. Então ele diz o quê? O que acontece não é que o sujeito não pode ser preso, ele pode, mas é preciso de uma ordem escrita da autoridade competente que não temos no caso. Como não temos no caso? Nós temos um título executório provisório que é a sentença condenatória. Quer dizer, ele está sofismando, só isso, não está mentindo. Ele está argumentando falaciosamente. No final das contas. E é um equívoco dizer que não muda em superior instância. Você mantém o sujeito em liberdade. Não está mentindo do mesmo jeito? Não, mentira é um termo moral. Eu prefiro usar o termo jurídico. Tá bom. É um equívoco dizer que não muda em terceira instância. É um equívoco, porque, na verdade, o que os ministros quiseram dizer é que só em situações especiais, excepcionais, é que se processa o recurso especial extraordinário. É verdade. E que não se discute fatos e provas. Não se discute provas, só que se discute uma ofensa à lei federal, à Constituição Federal. Então pode-se anular o processo, pode-se considerar um fato atípico. Mas, Matheus, outra coisa, por ser inconstitucional. Pode-se modificar o regime de pena, que é muito comum. Perfeito. O que eu não concordo. E que vai garantir a liberdade. Outra coisa. Essa separação entre fatos e de fato e direito. É sofismar, mas é outra falácia. Não existe isso. Só que é o seguinte: o direito ele repousa em fato. Quando alguém diz, olha, o direito aqui foi mal feito, é porque o fato não instruiu o direito. Mas, doutor Elias, isso é falácia mesmo. Outra coisa, a Constituição Federal fala decisão condenatória transitada em julgado. Não fala decisão transitória transitada em julgado por capítulos. Sem embargo de vosso conhecimento sempre. Não é assim. Joaquim, quando chega não tem jeito. ao STJ e ao STF, nós não vamos discutir mais se a testemunha João falou isso ou falou aquilo. Não, isso não. É só para o telespectador entender. E nós sabemos também que de cada 10 recursos especiais ou extraordinários, 9,99999 não vão subir. Então assim, na verdade, o Supremo criou a súmula 7 e uma outra súmula do Supremo Tribunal Federal, que eles desaguam, eles simplesmente represaram. Esse negócio não sobe. É uma jurisprudência defensiva. É uma jurisprudência defensiva, pô. Muito bem. É uma jurisprudência defensiva e mais. Cuja análise desses recursos é feita por uma comissão de estagiários de 4º e 5º ano. No Supremo? Em Brasília, é verdade. E os tribunais de justiça também. Eles têm um checklist, tribunais de sabia? justiça também. Para o telespectador entender, você faz seu recurso especial, aí vai lá. É um checklist. Mais um motivo para nos relativizar a garantia. Os caras olham lá e ficam assim, ó. Mais um motivo, porque o erro judiciário, o erro judiciário é bem possvel. Bem possível, mas é raro. Se soubesse como as decisões judiciais são feitas, é bem possível, mas é raro. Eu acho. É bem possível, mas é raro. Isso a gente tem que caprichar para não estourar a panela, né? De qualquer jeito, acho que as decisões judiciais também, né? É só pegar. Pega uma decisão, você vai pegar uma, você vai pegar todas, são iguais. Mas eu acompanho. Eu acompanho numa coisa o doutor Elias. A defesa fez um juízo de não, na minha opinião, daquilo que eu li na sentença também, eu li a sentença. Ela fez um juízo para discutir as questões formais,
para criar aquilo que durante anos o Supremo fez, com muitos escritórios lá em Brasília faziam isso. Os caras achavam pelo no processo, anula, volta para cá. Então eles, me parece que trabalharam muito mais com o periférico e não com o central. Recebeu ou não recebeu? Qual era a contabilidade do dinheiro? Tinha, não tinha? A conta, como é que era? E ficou ouvindo testemunho para dizer que ele era uma boa pessoa, que ele era o líder, que ele atravessava a criancinha. Aí é só testemunha de mera conduta. Aí já era. Muito bem, estamos fechando aqui o ponto de vista, não é? Bom, com participações sempre importantes aqui destas três feras do direito penal aqui da cidade. Tive que segurar o doutor Elias. Elias Jacó, estava bravo hoje, obrigado por estar conosco, obrigado Joaquim, Matheus, enfim, Marcos Santana diariamente com a gente. Ponto de vista sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV, a partir da 1h30 da tarde, e a nossa reprise, você sabe, sempre às 20 horas, 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.